Amados irmãos, amadas irmãs, no dia de hoje a igreja celebra o dia do grande santo São Jerônimo. Então possamos escutar um pouco sobre a vida de São Jerônimo nas palavras do Papa Bento XVI, que anos atrás escreveu duas catequeses sobre esse santo. Então nós iremos apresentar um pouco da vida desse santo a partir dessas catequeses. São Jerônimo, um padre da igreja que colocou no centro da sua vida a Bíblia, traduziu-a em língua latina, comentou nas suas obras e, sobretudo, empenhou-se em vivê-la concretamente na sua longa existência terrena. Não obstante o conhecido caráter difícil e impetuoso que recebeu da natureza. Jerônimo nasceu em Stridon, por volta de 347, em uma família cristã, que lhe garantiu uma cuidadosa formação, enviando também a Roma para aperfeiçoar seus estudos. Tendo recebido o batismo por volta de 336, orientou-se para uma vida ascética e, tendo ido a Aquileia, inseriu-se num grupo de cristãos fervorosos por ele definido, quase um coro de beatos. Reunido em volta do bispo Valeriano, partiu depois para o Oriente e viveu como eremita no deserto de Calcide, ao sul de Alepo. Dedicando seriamente aos estudos, aperfeiçoou seu conhecimento do grego, iniciou o estudo do hebraico, transcreveu códices e obras patrísticas. A meditação, a solidão, o contato com a palavra de Deus fizeram amadurecer a sua sensibilidade cristã. Em 382, transferiu-se para Roma. Aqui, Papa Dámaso, conhecendo a sua fama de asceta e a sua competência de estudioso, assumiu como secretário e conselheiro. Encorajou-o a empreender uma nova tradução latina dos textos bíblicos por motivos pastorais e culturais. Depois da morte do Papa Dámaso, Jerônimo deixou Roma em 385 e empreendeu uma peregrinação. Primeiro a Terra Santa, testemunho silenciosa da vida terrena de Cristo. Depois ao Egito, terra da eleição de muitos monges. Permaneceu em Belém até a morte, continuando a desempenhar uma intensa atividade. Comentou a palavra de Deus, defendeu a fé, opondo-se vigorosamente a várias heresias, exortou os monges à perfeição, ensinou a cultura clássica e cristã a jovens alunos. Acolheu com a pastoral os peregrinos que visitavam a Terra Santa. Faleceu na sua cela, perto da Gruta da Natividade, a 30 de setembro de 419-420. A preparação literária e a ampla erudição permitiram que Jerônimo fizesse a revisão e a tradução de muitos textos bíblicos, um precioso trabalho para a Igreja Latina e para a cultura ocidental. Com base nos textos originais em grego e em hebraico e graças ao confronto com versões anteriores, ele realizou a revisão dos 4 evangelhos em língua latina, depois o Saltério e grande parte do Antigo Testamento, tendo em conta o original hebraico e grego dos 70, a versão clássica do Antigo Testamento, que remontava ao tempo pré-cristão, e as precedentes versões latinas. Jerônimo, com a ajuda de outros colaboradores, pôde oferecer uma tradução melhor. Ela constitui a chamada Vulgata, o texto oficial da Igreja Latina, que foi reconhecido como tal pelo Concílio de Trento, e que depois da recente revisão, permanece o texto oficial da Igreja de língua latina. É interessante ressaltar os critérios aos quais o grande biblista se ateve na sua obra de tradutor. Revela ele mesmo quando afirma respeitar até a ordem das palavras da Sagrada Escritura, porque nela diz: até a ordem das palavras é um mistério, isto é, uma revelação. Jerônimo sobressai com suas características de homem culto, de asceta e de guia das almas. O que podemos nós aprender de São Jerônimo? Sobretudo, penso o seguinte: amar a Deus, amar a palavra de Deus na Sagrada Escritura, de São Jerônimo. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Por isso, é importante que cada cristão viva em contato e em diálogo pessoal com a palavra de Deus, que nos é dada na Sagrada Escritura. Este nosso diálogo, com ela, deve ter sempre duas dimensões. Por um lado, deve ser um diálogo realmente pessoal, porque Deus fala com cada um de nós, não como uma palavra do passado, mas como uma palavra de Deus, que se dirige também para nós, e procurar compreender o que o Senhor nos quer dizer. Mas para não cair no individualismo, devemos ter presente que a palavra de Deus nos é dada precisamente para construir comunhão, para nos unir na verdade, no nosso caminho para Deus. Portanto, ela mesmo sendo sempre uma palavra pessoal, é também uma palavra que constrói comunidade, que constrói a igreja. Por isso, devemos lê-la em comunhão com a igreja viva. O lugar privilegiado da leitura da palavra e da escuta da palavra é a liturgia, na qual, celebrando a vida e tornando-a presente entre nós, nunca devemos esquecer. Aliás,
no qual, celebrando a palavra e tornando-a presente no sacramento do corpo de Cristo, atualizamos a palavra na nossa vida e tornamos-la presente entre nós. Nunca devemos esquecer que a palavra de Deus transcende os tempos. As opiniões humanas não vão e voltam. O que hoje é muito moderno, amanhã será velho. A palavra de Deus, ao contrário, é palavra de vida, eterna. Tem em si a eternidade, ou seja, é válida para sempre. Trazendo em nós a palavra de Deus, trazemos também em nós o eterno, a vida eterna. Falando aí sobre São Jerônimo, né? Na realidade, dialogar com Deus, com a sua palavra, é, num certo sentido, presença do céu. É intenso aproximar-se, isto é, presença de Deus. Aproximar-se dos textos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, é essencial para o crente. O crente que ele fala não é o evangélico ou protestante, mas é o crente como pessoa de fé. Porque ignorar as Escrituras, ignorar Cristo. É sua célebre frase citada pelo Concílio Vaticano II na Constituição do Verbo. Verdadeiramente apaixonado pela palavra de Deus, ele perguntava como se poderia viver sem a ciência das Escrituras, através das quais se aprende a conhecer o próprio Cristo, que é a vida dos crentes. A Bíblia, instrumento com o qual todos os dias Deus fala aos fiéis, torna-se assim estímulo e fonte de vida cristã para todas as situações e para cada pessoa. Ler a Escritura e conversar com Deus. Se rezas, escreve ele a um jovem nobre de Roma, falas com o esposo. Se lês, é ele quem te fala. O estudo e a meditação da Escritura tornam um homem sábio e sereno. Sem dúvida, para compreender cada vez mais profundamente a palavra de Deus, é necessária uma dedicação constante e progressiva. Assim, Jerônimo recomendava o sacerdote Neponciano. Leia com muita frequência as Divinas Escrituras. Aliás, que o livro sagrado nunca seja deposto nas suas mãos. Aprende aqui o que tu deves ensinar. Toda a vida de São Jerônimo se distingue por um amor apaixonado pelas Escrituras, um amor que ele sempre procurou despertar nos fiéis. Ama a Sagrada Escritura e a sabedoria amar-te-á. Ama-te eternamente e ela guardar-te-á. Honra e receberás as suas carícias, que ela seja para ti como os teus colares e brincos. E ainda, ama a ciência da Escritura e não amarás o vício da carne. Para Jerônimo, um critério fundamental de método da interpretação das Escrituras era a sintonia com o magistério da Igreja. Nunca podemos sozinhos ler a Escritura. Encontramos demasiadas portas fechadas e facilmente caímos no erro. A Bíblia foi escrita pelo povo de Deus e para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Só nesta comunhão com o povo de Deus podemos realmente entrar com nós, no núcleo da verdade que o próprio Deus nos quer dizer. Para ele, uma interpretação autêntica da palavra devia estar sempre em concordância harmoniosa com a fé na Igreja Católica. Não se trata de uma exigência imposta a ele neste livro, parte de fora. O livro é precisamente a voz do povo de Deus, peregrino, e só na fé deste povo temos, por assim dizer, a tonalidade justa para compreender a Sagrada Escritura. Em particular, dado que Jesus Cristo fundou a Igreja sobre Pedro, cada cristão concluía: ele deve estar em comunhão com a cátedra de São Pedro. Eu sei que sobre esta pedra está edificada a Igreja. Consequentemente, em meus termos, declarava: eu estou com todo aquele que estiver na cátedra de Pedro. Obviamente, Jerônimo não descuida o aspecto ético. Com frequência, ele recorda o dever de conciliar a vida com a palavra divina, e só vivendo encontramos também a capacidade de a compreender. Esta coerência é indispensável para cada cristão, e particularmente para o pregador, para que as suas ações, se forem discordantes em relação aos discursos, não a ponham em prática. Jerônimo concretiza: é preciso vestir Cristo nos pobres, visitá-lo em quem sofre, alimentá-lo nos famintos, dar-lhe abrigo aos despojados. O amor a Cristo, alimentado com o estudo e meditação, faz-nos superar qualquer dificuldade. Amemos também nós, Jesus Cristo. Procuremos sempre a união com Ele. Então, parece-nos fácil também o que é difícil. Jerônimo, definido por Próspero de Aquitânia, modelo de comportamento e mestre do gênero humano, deixou-nos também um ensinamento rico e variado sobre o ascetismo cristão. Ele recorda que um compromisso corajoso em relação à perfeição exige uma vigilância constante, mortificações frequentes, mesmo só com moderação e prudência. Um trabalho intelectual ou manual assíduo para evitar o ócio. No caminho ascético, pode estar incluída também a prática das peregrinações. Em particular, Jerônimo estimulou as peregrinações à Terra Santa, onde os peregrinos eram acolhidos e hospedados nos edifícios ao lado do mosteiro de Belém. Graças à generosidade da fidalga Paula, filha espiritual de Jerônimo,
Por fim, não podemos deixar de mencionar o contributo dado por Jerônimo em matéria de pedagogia cristã. Ele propõe formar uma alma que deve tornar-se o templo do Senhor, uma gema preciosíssima aos olhos de Deus. Os pais são os principais educadores dos filhos, os primeiros mestres da vida. Com muita frequência, Jerônimo, dirigindo-se à mãe de uma jovem mencionada depois do pai, admoesta quase, expressando uma exigência fundamental de cada criatura humana que empreende a existência, que ela encontre em ti mesma a sua mestra e olhe para ti com admiração na sua inexperiente juventude, que nunca veja em ti nem em seu pai atitudes que a levem a pecar. Se forem imitadas, recordai-vos que a podeis educar mais com exemplo do que com a palavra. Entre as principais intuições de Jerônimo, como pedagogo, deve ser ressaltada a importância atribuída a uma educação sadia e completa, desde a infância. A responsabilidade peculiar reconhecida aos pais, a urgência de uma séria formação moral e religiosa, a exigência de estudos para uma formação humana mais completa. Jerônimo reconheceu e assimilou os valores artísticos da riqueza dos sentimentos e a harmonia das imagens presentes nos clássicos, que educam o coração e a fantasia para sentimentos nobres. Sobretudo, ele pôs no centro de sua vida e da sua atividade a palavra de Deus, que indica ao homem os caminhos da vida e revela-lhes os segredos da santidade. Por tudo isto, devemos estar-lhe profundamente gratos, precisamente no nosso hoje. Vamos preparar para receber a bênção de Deus. Neste dia que nós celebramos o dia de São Jerônimo, padroeiro da Bíblia, dos secretários, enfim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós.